Olá, é, vamos começar o trabalho sobre o trabalho da disciplina de Econometria Aplicada, com o tema Acirramento Eleitoral e Desenvolvimento, evidências para municípios brasileiros. A pergunta que norteia esse trabalho é a seguinte: qual o impacto do acirramento eleitoral no desenvolvimento dos municípios brasileiros? Para responder essa pergunta, inicialmente a gente tem que definir o que é acirramento. O acirramento eleitoral nada mais é que o grau de divisão dos votos dentro de uma disputa eleitoral. Como está definida por essa fórmula, ele se dá pela razão dos votos do segundo colocado divididos pelos votos do candidato eleito. A partir daí, a gente obtém o grau de acirramento eleitoral do município. O desenvolvimento também precisa ser definido e mensurável. Para isso, será utilizado o IFDM, Índice Fijiano de Desenvolvimento Municipal, que é um índice que ele agrega indicadores socioeconômicos em três eixos principais, que é educação, saúde e emprego e renda. Essa será a definição de desenvolvimento no presente trabalho. O tema acirramento político, acirramento eleitoral, ele está dentro do grande tema competição política, né? Porque o acirramento nada mais é do que a forma mais clara, direta e mensurável de competição política. O acirramento ele se dá nas urnas, que ele é a materialização do embate de forma eleitoral, do embate da competição política. E a competição política em si, ela traz alguns elementos que impactam na implantação de políticas e, consequentemente, no desenvolvimento. Os principais argumentos estão na mudança de incentivo dos agentes políticos, que podem levar a melhores escolhas, dado o risco de perca de poder ou percepção de perca de poder ocasionado pelo grau de acirramento eleitoral. Alguns trabalhos sobre o assunto estão aí como referencial. Temos Beasley 2006, Marques 2013, que é sobre estados brasileiros, e Ferraz 2020. Partindo agora para o modelo econométrico, aí segue a fórmula funcional do modelo econométrico. Nós temos o IFDM igual ao beta 0, mais o beta 1, que é a nossa variável explicativa, que é o acirramento eleitoral, mais o beta 2, que é o log do PIB per capita do município, mais o beta 3, que é o log da área do município. E também, esse aí é uma variável categórica, o beta 4, que é a definição de população, que para esse trabalho, os municípios foram categorizados em três grandes grupos populacionais. Os municípios até 50 mil habitantes são classificados como pequeno, indicado por 0. Os de média população, ou seja, de 50.001 até 300 mil habitantes, eles são classificados por 1. E os com população superior a 300 mil habitantes são classificados por 2 e são considerados municípios grandes. O beta 5, na verdade, o beta 5 é a taxa de homicídios, que é outro índice também, mais o termo de erro. Os dados eleitorais, os dados de acirramento, eles são referentes ao ano eleitoral de 2012 e o IFDM e os demais controles são referentes ao ano de 2016. Ou seja, a ideia é usar o acirramento eleitoral de 2012 para tentar explicar o desenvolvimento no fim do ciclo eleitoral iniciado em 2012, que é o ano de 2016. Agora, entrando nas estatísticas descritivas, nós temos inicialmente o IFDM, que
que tem como nível médio, teve como resultado médio dos municípios brasileiros 0,6678. Essa é a nota média dos municípios brasileiros, que os classificam como de nível moderado de desenvolvimento. A mediana foi superior à média, o que indica que há vários municípios com notas abaixo da média, na verdade. A mediana ficou em 0,6743, enquanto o mínimo ficou em 0,3214 e o máximo em 90,06, o que indica uma dispersão, uma amplitude, na verdade, dos dados de 0,5792, o que explica uma grande diferença no desenvolvimento dos municípios brasileiros. O desvio padrão ficou em 0,0958, que também é um pouco alto para o tamanho da amostra desse estudo. O acirramento eleitoral, por sua vez, teve, em média 0,7284 para os municípios brasileiros. Ou seja, um nível de acirramento razoavelmente elevado, superior a 70%. A mediana desse resultado é maior ainda, que é de 78,88. O mínimo ficou em zero, dado a existência de municípios com nenhum grau de competição política, ou seja, municípios que tiveram apenas uma candidatura. Bom, tratando agora dos resultados, inicialmente é importante dizer que todas as variáveis foram estatisticamente significativas a 1%, obtida através do p-valor. Né? O principal resultado que se obteve nessa pesquisa foi que, ao contrário do que era previsto, o acirramento eleitoral ele teve impacto negativo sobre o FDM. A cada 1% do aumento do acirramento eleitoral do município, ocasionava um impacto de uma redução de 0,012 no score de FDM do município, o que foi um resultado oposto ao resultado que se esperava. Outra consideração também que tem que se fazer é que os municípios maiores, eles em média têm scores de FDM maior que os municípios pequenos. Os municípios médios têm em média 0,0238 a mais que os municípios pequenos, enquanto os municípios grandes têm 0,477 a mais que os municípios pequenos. As variáveis a taxa de homicídios e o log da área do município, eles têm impacto negativo sobre o FDM, assim como o acirramento eleitoral, enquanto o PIB per capita e a variável participação da arrecadação própria tem impacto positivo sobre o FDM. A participação da arrecadação própria, que eu acabei não falando no momento da descrição da variável, ela identifica quanto do percentual do orçamento do município é fruto de receita própria, ou seja, de arrecadação própria e não de repasses externos. O que essa variável pode indicar também a força econômica do município e a sustentabilidade fiscal desse município também, e por isso, junto com o PIB per capita, elas têm impacto positivo sobre o FDM. O R quadrado obtido foi de 0,5983 e o R quadrado ajustado de 0,5979. Ou seja, cerca de 60% do IFDM é explicado pelas variáveis escolhidas no modelo. Esse resultado talvez fosse maior se no modelo tivesse sido incluído uma grande variável do campo da educação e da saúde também. Essa foi a principal deficiência do modelo, que acabou reduzindo um pouco o nível de confiabilidade do modelo, sem, no entanto, invalidar os resultados encontrados por ele. Aqui está um gráfico da dispersão do IFPM, do IFDM e do acirramento eleitoral.
Através dele, a gente consegue observar que a grande concentração dos municípios representados por esses pontos, eles estão no alto acirramento eleitoral e em médio índice de desenvolvimento, em médio IFDM, ou seja, estão concentrados no centro e mais à direita. Esse é o geral do trabalho. Obrigado por acompanhar.